Estamos começando mais um Prosa, sejam todos bem-vindos. Eu sou Nilmar Olímpio. Hoje recebo aqui com muita alegria o meu nobre amigo médico pneumologista, Dr. Humberto Golfieri Júnior. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo aqui ao Prosa. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por vir. Estamos aí, vamos conversar, né? Somos Isso, é a prosa, né? É a prosa, né? Somos amigos aí de longa data, né? Isso, alguns quilômetros. Alguns quilômetros nessa vida, né? De que ano que o doutor começou a fazer a handbike? Handbike foi interessante, tem mais ou menos uns 10 anos. A Mônica, minha esposa, falou, olha, a minha filha tinha visto uma handbike, a Mônica se informou onde tinha em São Paulo e eu fui visitar, e eu gostei. Tanto que a minha primeira handbike é uma handbike de passeio, adaptada para um shopping, um passeio na cidade e tudo. Se o Ives, o pessoal quiser pôr aí a foto lá também, Ótimo. Já que ele fala, fica à vontade. E essa aqui já é uma terceira handbike, já é uma handbike de corrida. Essa já... Profissional. Ela não é profissional porque ela ainda é de aço carbono. As Sim. profissionais já são em fibra de vidro, algumas fibras de carbono, né? Sim. Essa ainda é uma handbike pesada, pesa em torno de 22, 25 quilos, né? E quanto que o senhor pagou pro fotógrafo ali para tirar aquela foto? Essa aí... Ficou muito bonito. Essa foto, é linda essa foto, porque pegou um dia que as cataratas estavam cheias, né? E essa foto eu propositalmente dei uma reduzida legal na velocidade para poder sair sozinho na foto, né? Para quem não sabe, essa é uma prova dentro do Parque das Cataratas, é a meia maratona das Cataratas. Uma das provas mais bonitas aí do mundo. E aí na nossa ciclovia, E aí subindo a ciclovia, né? treinando provavelmente. Treinando. E as fotos na subida são sempre mais tristes, porque você está fazendo esforço, né? Sim, Você falava da subida de Camboriú, o ideal é o fotógrafo ficar na descida, que daí já pega todo o corredor mais animado. muito bacana, parabéns. E a ciclovia hoje pra gente, que é handbiker, ela é fundamental, porque ela te dá segurança. Apesar de que aí alguns ainda viram a esquerda ali na Brasil proibido, Sim, e a gente já teve alguns problemas com handbiker, né, mesmo na ciclovia. até porque vocês estão numa velocidade mais alta. Sim, na descida a velocidade é grande. Aí numa prova Aí é uma prova de rua, né? A gente sempre larga primeiro, né? Sim, muito legal. Parabéns. E essa handbike ela é bacana, porque o pneu dela, se você olhar, é o pneu de speed, né? Uhum. E vão 100 libras aí. Sim. 100 libras. Eu até brinco que se eu passar em cima de uma moeda, eu sei se é cara ou coroa, né? Porque ela é muito dura, né? Só para ter ideia, um pneu de cá é 35. 35, são 100 libras. É um pneu que, se estourar, ele estoura mesmo. O barulho é grande, né? E muitos devem estar pensando que não são esportistas, né? Mas por que ele usa essa bicicleta? Para quem não sabe, o doutor Humberto aí, desde criança, ele teve a poliomielite, né? Exatamente. Até foi sinônimo de matérias, né? O senhor foi a Brasília, né? Falar sobre o tema. O senhor pode contar um pouquinho para a gente como que foi essa história, né? Não, é interessante o seguinte, eu sou de 1960, foi o ano que a epidemia pegou solta no Brasil, principalmente nos estados do Sul. Então só havia recurso em São Paulo. Então meus pais, com 18 e 20 anos, pegaram uma criança, 9 meses, com uma síndrome febril paralítica e foram a São Paulo. Em São Paulo, só havia o recurso do Hospital de Clínicas, né, que era o único que tinha um instrumento que é o pulmão de aço. Apenas a gente não tem imagem do pulmão de aço, mas é um grande cilindro em que colocava a criança e criava tipo um êmbolo com pressão negativa. E eu fiquei 7 dias nesse pulmão de aço. E foi o que salvou minha vida, né? Porque realmente eu estava em insuficiência respiratória. E a partir daí meus pais puderam me dar uma infância ao lado de um clube esportivo, né? E eu tive o Manuel, que foi meu professor de natação, o Cícero, que era bombeiro, era meu professor de natação. Sim. Né? Então eu tive muita atividade esportiva, jogava no gol, jogava basquete, e eu tive uma turma muito feliz nesse sentido. Bullying à vontade, né? Sim. Sumiam com o meu aparelho, com as minhas bengalas, né? Tinha dia que eu não tinha como sair do clube, né? Sim. Porque já tinham subido tudo, mas fez parte de uma infância de formação esportiva voltada a recuperar, né? Muito bacana. E a poliomielite, né? Eu fiz a faculdade com a dificuldade normal, né, de deambulação, mas também tinha uma turma muito efetiva na faculdade. E a profissão de médico é uma profissão de um consultório, então não exige muito da minha deficiência física.
Mas muitos poderiam ter desistido já da vida, né? Mas é circunstâncias, Sim, né? Circunstâncias. Antes da gente continuar aí a prosa, vamos falar aí dos nossos patrocinadores. Pode ser, pessoal? Estamos aí com a LM Vieira Caricanecas. Gostou da sua caneca aí, doutor? Fiquei bonito na caneca. O cabelo tá meio branco, mas ficou bonito. Mas é branco. Eu sei. Bacana. Então estamos aí com a LM Vieira Caricanecas, patrocinadora aí do Prosa, canecas personalizadas. É a sua foto em formato de caricatura. Sua foto é desenhada à mão por artistas da Caricanecas e após esse processo a arte é estampada na sua caneca. Além de canecas, a LM Vieira conta com vários produtos personalizados, sendo a ótima opção de presente para os seus amigos e familiares. Também é uma ideia para você presentear ali no seu evento e a sua empresa também. Seus produtos também são produzidos com materiais de alta qualidade, garantida sua durabilidade e resistência. Entre lá no Instagram da LM Vieira Caricanecas e saiba mais informações e aproveite e já faça o seu pedido. Um abraço aí ao Marcelo, a Luhan, sua esposa, obrigado aí pela parceria, ok? Estamos também aí com a Pizzas Big, há mais de 20 anos referência de pizzas e porções em Cascavel. A Pizzas Big tem um ambiente, né, moderno e aconchegante para você e sua família. A Big está na rua Francisco Bartinic, 1759, bairro Coqueiral, quase esquina ali com a rua Fortaleza. Além do espaço físico, você também pode fazer o seu pedido através do site, aplicativo e pelo WhatsApp. Acesse o Instagram da Pizzas Big, saiba mais informações. Abraço aí, meu amigo Marcos. Obrigado pela confiança e de colocar a sua marca aqui no Prosa. Ok? Beleza. Seguindo aí, então, o senhor teve a poliomielite e é importante ressaltar também a importância da vacinação. Sim, sim. Mas antes, olha a imagem aqui. Mas aqui o pessoal. os meninos não são fracos não, viu? Eu falei pulmão de aço de sintonizar. Ó, Olha que imagem interessante. Esse é um adulto, né? sim, Ele é um dos pacientes mais antigos ainda no pulmão de aço. E você percebe ali que é um grande tubo sim. em que você fica fechado até o pescoço e o tubo gera uma pressão negativa que facilita a sua respiração. Bem explicado. Por exemplo, em criança ainda tem na parte de cima um espelho para poder a criança olhar o que está se passando atrás. E a minha vida se deve a esse tubo, né? Tanto que toda vez que eu vejo um pulmão de aço, me reporto. Ainda tenho lembrança, apesar de ter um aninho na época, ainda tenho lembrança desse evento, né? Muito bacana. Obrigado, Ives. Pessoal da 123 Live. Beleza, né? Obrigado, viu? Muito legal. Então, daí a gente pode falar então a questão da vacinação que você não recebeu na época. Isso, eu não recebi por vários... Esse ano, na pandemia, quando teve a pandemia, essa questão da vacina, não vacina, desde 1960 já veio assim. Meus pais ficaram em dúvida, vacina ou não vacina? E era uma transição da vacina Salk para a vacina Sabin. Meus pais, jovens, morando no interior do Paraná, ficaram preocupados e acabaram não vacinando. Sim. E muita criança adoeceu, muita criança morreu, né? Tanto que nós, hoje, somos sobreviventes da poliomielite. Sim. Né? E um exemplo, até o senhor fala no vídeo, né? Uma gotinha salva vidas. Salva vidas, né? Salva vidas, né? E mantém a doença erradicada. Sim. Nós ficamos muito próximos de não ter a cobertura vacinal adequada. Uhum. Por isso que a campanha que a prefeitura fez aqui em Cascavel saltou de 40% da vacinação no momento a quase 90%, o que dá uma garantia da população como um todo. Sim. O doutor é natural de Cascavel? Não, sou natural de Ribeirão do Pinhal. Ribeirão do Pinhal. Ribeirão do Pinhal, ali perto de Londrina, Cornélio Procópio. E com quantos anos aí pra cá? Aqui é interessante, até chegar aqui eu fui a São Paulo. São Paulo eu estudei, fiz faculdade em Santos, que é próximo a São Paulo. Formado em Santos. Em Santos. E depois tive convite do Dr. Zé Luiz para vir para Cascavel em 1988. Eu estou aqui. Todas minhas filhas e meu filho nasceram aqui, são cascavelenses. E eu já sou cascavelense, né? Um abraço a toda a família aí do doutor. É uma turma grande. É grande? Tem que mandar muito abraço. Então vamos mandar por atacado. E daí quando veio logicamente,
médico, né, handbiker. Depois a gente vai falar um pouquinho das suas pinturas internas, né, sim. que é a sua paixão. É um hobby, né? Gosta de cozinhar também, que eu vi. Também. De vez em quando tem uma fotinha cozinhando. É. E é palmeirense. Roxo, né? Oi. É. Tivemos um corintiano aqui, o nosso bispo era corintiano. Ah, é? Agora tem um palmeirense. Mas é melhor o bispo ser corintiano, né? Já pede direto. O Papa é argentino, É. né? E o bispo falou que ele é Bispo é fiel. corintiano, Ele, fiel. Ah, então tá bom. ele não é fraco, não. É. E quando que veio a especialização na parte pulmonar, né? É Quando que você escolheu? Isso. É interessante que quando a gente faz os 6 anos da faculdade de medicina, 2 anos são teóricos, 2 anos são teórico-práticos. E os 2 últimos anos você faz imersão na área que você quer. Eu, obviamente, cirurgia para mim seria muito difícil, eu fui para a área clínica. E, curiosamente, eu fui salvo por um pulmão de aço e na minha especialização era em ventilação mecânica. Só que não com pulmão de aço, já com ventiladores mais modernos, né? Sim. E eu me dei conta há pouco tempo disso, né? Eu falei, puxa vida, olha, é quase a mesma trajetória, né? Da uma unidade de tratamento respiratório e eu passei praticamente 6 meses trabalhando numa unidade dessa, né? 30 anos já de medicina? É. 30 e tantos anos já, eu sou formado em 84, já vai para quase 40. Você estava falando, eu vim fazendo os cálculos. É, tem que fazer o cálculo. Professor também? Sim, na aula na FAG, eu leciono a parte de doenças pulmonares, né? Para alunos aí do 5º período, que seria o 3º ano. E quando procurar um médico pneumologista? Pneumologista? Falta de ar é o mais comum para a gente, né? A gente recebe muito paciente cujo primeiro diagnóstico ele está cansado, fez um esforço mínimo, se cansa, ou percebe um chiado, ou percebe uma tosse. São sintomas que levam a grande maioria ao pneumologista. Ou porque tem uma história de asma, bronquite, rinite, enfim. E diferente disso, das outras áreas, você também não precisa esperar ter algum. Não. Você pode ir lá e fazer um check-up. Fazer um check-up. Temos alguns exames para isso? Sim, né? São exames simples normalmente, Sim, né? sim. O pneumologista, ele tem muito próximo a ele o raio-x, que é uma fotografia do pulmão, né? E o exame da capacidade pulmonar, que você tem toda a leitura do funcionamento do pulmão. É um exame não invasivo, sem agulha, não precisa preparo, é um exame que chegar e fazer é bem tranquilo nesse aspecto, a especialidade. E lógico, tem exames mais complexos, né? Quando o diagnóstico te obriga a fazer, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância. Então você tem esse leque. Mas grande parte da especialidade, exames simples atendem bem. A nossa Covid foi tensa, braba, né? Foi demais. A gente reaprendeu medicina, Nilmar. A gente foi preparado quando teve a epidemia H1N1, que tem uns 15 anos mais ou menos. A gente percebeu que nós íamos ter problema com o respirador, mas aquela pandemia de 15 anos atrás, os respiradores deram conta, né? Mas dessa vez não, faltou muito respirador. Faltou unidade de apoio, você viu o desespero que era, né? Tem gente que não sabia, acho que nem o que era saturação, né? Isso, Eu peguei a Covid, oxímetro. Eu peguei o aparelhinho É, para saber o que era a saturação. é. E foi o que segurava as pessoas em casa. Puxa, eu estou com a saturação 93, 94. Caía para 80 e ia para o hospital. E Sim. muitos ficavam no hospital, né? Porque... Então, a gente teve que reestudar a medicina, porque era uma doença que não estava no nosso dia a dia, né? Provavelmente aí até aumentou, vamos dizer assim, deve ter aumentado o número de pacientes após isso, né? Que às vezes nunca tinham ido ao médico pneumologista e até com o próprio medo, receio de ter alguma coisa, Sim, sim. né? Mas, na verdade, aconteceu uma coisa interessante. 2 das minhas filhas são médicas, né? E elas entraram, mesmo não sendo a especialidade, né? A grande maioria dos estudantes médicos foram para a linha de frente, porque era o que se precisava no momento, né? Gente que entendesse a doença, soubesse cuidar. Sim. Não houve, assim, uma disseminação de conhecimento muito grande. Eu acho que, nesse aspecto, e o mundo trocou muita informação, Neymar, né? Muita informação. Mas graças a Deus é passado, né? É o passado meio presente ainda, né? Tá aí. Vamos se tá no cuidar, nosso mas dia a dia. o pior Já passou. E, doutor, o que desencadeia
o que mais aparece no consultório de doenças pulmonares? Normalmente é a asma. A asma é a doença É o mais carro-chefe. É o que tem, e a asma é uma doença que tem os dois extremos, desde a asma leve, a asma do exercício e a asma grave, que é 2% dos asmáticos, tem um quadro mais grave. Já podemos, então, emendar os benefícios da atividade física para os pulmões. Exatamente. Porque é curioso, você já deve ter passado por isso. Às vezes os primeiros 10 minutos da prova são mais difíceis. A partir dos 10 minutos, quando você libera aquelas endorfinas, noradrenalina, adrenalina, o pulmão ele abre os brônquios. Então há uma dinâmica de melhora da oxigenação. O coração já bate mais pausado, já há uma vasodilatação. Então a gente sempre recomenda no sentido de que, até eu vou dar um exemplo depois de um paciente meu que era tenista, que sempre perdia o primeiro set. E ele precisava realmente condicionar para chegar nos 10 minutos já com o pulmão pleno. Sim. Entendeu? Isso acontece com o corredor, com aqueles esportes em que tem um tiro inicial, né? Corredor, ciclista, natação deve ser complicado essa parte pulmonar, né, também. Muitos procuram a natação, né? Você tem campeões olímpicos, né? O Xuxa, são asmáticos. A medicação antiasmática não é doping, ela pode ser usada antes da competição. Vai melhorar a performance? Vai, mas porque vai trazer para a condição normal do paciente, sim, do atleta, no caso, né? Entendi. Então, habitualmente, tem asma, faz natação. Qualquer esporte é valoroso no sentido do paciente que tem asma. As crianças, às vezes, já nascem com a patologia também? Já, muitas vezes sim. Que tem a bombinha, a famosa bombinha? Bombinha, hoje já tem bombinha com espaçador para crianças. Então, hoje, habitualmente, se sofria muito mais de asma antes. Hoje você já tem vários, tanto dispositivos quanto medicamentos, que se aplicam a todas as idades, né? E voltando um pouquinho que eu tinha falado da espirometria, as empresas fazem esse teste, né? Veja bem, esse teste é interessante, porque ele é um admissional e um demissional, principalmente quando trabalham em condições insalubres, por exemplo, em temperaturas baixas, frigorífico, ou vão trabalhar com poeira, ou vão trabalhar em oficinas, jateamento. Tudo isso você tem que medir a função pulmonar antes e depois. Sim. É óbvio que quem trabalha não pode sair com a condição pulmonar pior do que entrou. Sim. Né? Eu fui perito muito tempo em Santo André. Santo André, você conhece, é um polo industrial, né? E as condições de trabalho em algumas empresas eram terríveis. Sim. Né? Então, quando a espirometria passou a ser obrigatória, garantiu que EPI tenha que ser usado, as condições de trabalho sejam melhores. Né? Um exame importantíssimo. É importantíssimo. Do ponto de vista laboral, é muito importante. E o que nós fazemos assim de errado, não sei se interfere uma alimentação que não é adequada para pulmões, nem vou falar do tabaco, que a gente pode falar também, esse arguilho que chegou aí também. Arguilho, o cigarro eletrônico. Esse é o pior veneno, né? Todos eles, né? Porque a gente tem que entender, Neymar, que a indústria do cigarro, ela é a indústria da nicotina. Então, eles querem vender nicotina, é o produto extraído do cigarro. Então, seja por um cigarro combustão normal, ou o palheiro, que é muito comum, que ele prepara o próprio cigarro, ou o narguilé, ou o cigarro eletrônico, todos eles têm a nicotina como efeito. Sim. Né? O cigarro eletrônico, ele traz o mesmo mal. Todo mundo acha socialmente aceitável porque não cria o cheiro. Por exemplo, os meninos podiam estar fumando ali um cigarro eletrônico, o cheiro não ia estar aqui. E alguns têm até essência. Poxa, como que uma coisa que tem essência não vai fazer mal? Né? Ou pode fazer mal? Vai fazer mal. Porque a temperatura da combustão é muito alta. E às vezes os pais falando, ou os jovens, os filhos não escutam. Mas o senhor, como médico, o que poderia dizer para esses jovens que parece que cada vez mais eles estão fumando, né? Eles estão fumando. O narguilé, esse de mangueira, tanto esse. Quais os malefícios que isso está causando? Até que não sente agora porque são jovens. Isso, exatamente. Mas depois... A idade crítica, aos 30, aos 40 anos, muitos pacientes já têm uma perda funcional muito grande. A partir dos 40, é quase a possibilidade de irreversibilidade. E o que a gente diz é o seguinte, o pulmão é um órgão que não deve receber fumaça. Então, hoje você tem que pensar não só no hábito de fumar como um trabalhador,
Até em casa, gosta de fazer um churrasco, não se expõe tanto à fumaça. Mas o cigarro é aquilo, está no bolso, né? Eu vou produzir cigarro para minha satisfação. Sim. E hoje a gente fala muito para o jovem. Apesar de que o jovem da minha época, de alguns anos atrás, fumava mais do que o jovem atual, né? A minha geração é a geração que fumou demais, né? Mas tinha alguns cigarros meio sujos, né? Menos prejudiciais, vamos dizer. Fumavam o palheiro. Palheiro. Era mais natural. Tinha um Continental sem filtro, que tinham cigarros que não tinham filtro, né? Você imagina, né? E você sabe que a engenharia genética, ela vale para o alimento e vale para o tabaco, né? Então a concentração de nicotina pode estar bem maior do que estava antigamente, né? Os alimentos, o doutor disse, com esses agrotóxicos, tudo. Não agrotóxico, mas o alimento transgênico, por exemplo, é um estudo para produzir mais, Sim. né? Nesse caso, o tabaco também só pode sofrer essa variação, a melhoria, né? A folha concentrar mais nicotina do que uma folha, talvez no método antigo. Mas enfim, é o seguinte, tudo é prejudicial, né? Fumaça no pulmão é prejudicial. Um fato interessante que até é propício para a nossa conversa aqui, que estamos chegando também nas épocas frias, né? O inverno, até o senhor tem uns vídeos lá alertando sobre isso. Exatamente. Questão de roupas, pode dar uma... O senhor pode explicar um pouquinho para a gente os cuidados, né, para o inverno? Amanhã mesmo amanhã começa efetivamente a baixar a temperatura, né? Olha aí. A gente já percebe isso porque as televisões, os rádios já ligam, olha, a gente tem previsão em 3 dias vai baixar a temperatura, os cuidados. Então, resumidamente é o seguinte, se você vai tirar uma roupa e colocar essa roupa em uso, coloca ela no sol, né? Se previna, já tire a roupa que você vai usar no inverno, porque ela ficou no fechado o tempo todo. Sim. Talvez lá no canto do armário, produzindo ácaros que normalmente tem na nossa vestimenta. Sim. Então, isso tudo, para quem tem alergia, é um desencadeante da asma, né? Aí, você está num inverno, ambiente fechado, muitas vezes não circula o ar. Se tem alguém gripado, vai passar para outras pessoas. Então, hoje, por exemplo, se você tem sintoma respiratório, habitue-se a usar a máscara, né? Faça todo esse cuidado. E lembrar, hidratação é fundamental, higiene, assim, você tem um bom padrão de higiene domiciliar, né, tirar poeira, são coisas do dia a dia, né? Sim. Várias páginas, inclusive da Sociedade de Pneumologia, já aborda tudo isso, né? Explicando exatamente como fazer, né? Evitar o espanador, por exemplo, dar preferência ao aspirador. O espanador é o espalhador, né? Ele vai espalhar a poeira. Sim. Quem tiver dúvidas aí, depois vai ter nas descrições o doutor Humberto tem a clínica dele, a clínica Inspirar. Não, respirar. Respirar. Podia ser chamado Inspirar também, seria interessante. Sem querer, a respirar. Não é merchan, mas podem falar com ele lá. O assunto é extenso, né? A gente vai dando uma pincelada de cada coisa. Agora eu queria entrar um pouquinho quando que veio a paixão pela pintura, pelas telas, né? Que é o mais certo de falar. O doutor estava me falando em off que na pandemia, isso, você começou a pintar as telas, os quadros, e usou isso para ajudar outras pessoas, né? Exato. Quando começou a pandemia, havia uma recomendação que os sexagenários, os de 60 anos, nós ficamos mais na retaguarda, saímos do hospital. Isso por uma orientação da própria da associação médica, né? Então a gente acabou ficando um tempo maior em casa, pelo menos aqueles 15, 20 dias iniciais dos surtos. E eu falei, olha, não posso ficar aqui sem fazer nada, né? Então, um amigo de São Paulo falou, Humberto, eu preciso de um quadro assim para minha sala e tal. Vou fazer. Fiz, coloquei na minha turma de faculdade. Aí um outro colega, não, também quero. Eu falei, então eu vou juntar. Eu gosto de desenhar, gosto de pintar. A minha turma está pedindo uma tela para o quadro, para o consultório. Eu vou fazer o seguinte, parte desse valor eu vou destinar a alguma entidade. E na época havia muita entidade precisando. Está na tela aí alguns dos seus trabalhos. Esse é um feito em papel, né? Esse é feito em papel, com tinta. Mas assim, para terminar o projeto Quarentelas, né? E fui produzir... Teve um projeto nomeado... Quarentelas. Seriam 40 telas durante a quarentena. Sim. Só que o projeto acabou ficando e se estende até hoje, né?
Hoje a gente ainda vende as telas e parte do valor é destinado a uma ONG. Principalmente eu gosto de trabalhar muito com as ONGs que trabalham com animais, né? Porque elas sofrem muito, né? Sim. Porque elas não têm muitas vezes o incentivo público, né? E atualmente um animal abandonado na rua, quando ele é resgatado, ele tem toda uma série de custos, né? Esse é um desenho. Esse é feito com carvão. A gente usa o carvão para pintar, né? Para fazer essa rachura. E é uma figura humana. A figura humana é muito bonita para você pôr em tela. Sim. Né? Ela é muito harmônica. Né? Esse é um quadro que eu gosto muito. Esse é bem colorido. Esse aí é um A4 em papel também. Você pode trabalhar ou em papel, né? Ou em tela mesmo, em tecido, né? E dentro da arte você achou o teu nicho. Tem algum nome específico das suas pinturas? Não tem. Elas são abstratas. Você pode escolher e desenhar. Normalmente o que eu faço? Da sua ideia. Não, às vezes não vem da ideia. Às vezes você faz uma primeira imprimatura, que chama, e ali aparece alguma coisa, você fala, puxa, olha, isso aqui pode ser um vaso, pode ser um floral. Puxa, tem uma silhueta masculina, um rosto. Aparece normalmente enquanto você está pintando. A não ser quando um amigo, agora, a última tela, um amigo resolveu dar de presente para a esposa uma tela de uma foto da casa que ela nasceu. Então ele foi lá, fez uma foto do quadro na casa da mãe dela e mandou para mim, Humberto, faz uma foto. E eu fiz a foto da casa, né? Nossa. Daí eu embalei para mandar para São Paulo, foi até interessante, embalei para mandar para São Paulo. Daí à noite eu falei, puxa, não tá legal. Desembalei, olhei e falei, falta um elemento aqui, era um passarinho. Falei, pô, se eu desenhar um passarinho vai mudar. Fez toda a diferença. Fez, eu tive que desembalar e o passarinho era 1 centímetro quadrado, mas fez a diferença na tela. Olha só. Porque deu vida, né? Sim, deu vida. Deu vida na tela. O doutor tem alguns quadros sempre sobrando em casa para os amigos? Não, sempre tem, né? Sempre tem, ó. Eu coloco no Instagram o que tá. Às vezes eu fiz algum e deixei lá. Fica lá no meu consultório. Tem no Facebook também. Tem no Face. Eu vou marcar certinho as páginas. Fez exposições? Fiz. Eu tenho 2 exposições. Eu fiz em São Paulo, numa universidade, chama Uma Paz, que é uma universidade voltada para a cultura de paz dentro do Parque do Ibirapuera. Sim. Né? Foi muito interessante. E dessa exposição, os quadros foram para 2 institutos de pessoas cegas. Uma biblioteca em Diadema e um instituto chamado Padre Chico, porque eram telas para ser tocadas. Esse é um trabalho que eu gosto de fazer, criar textura para quem é cego possa ver com as mãos. Tipo um sistema quase o Braille. Quase o Braille, é interessante. Sim. E a Ana, que é uma professora de Braille, nós trocamos muita ideia qual que é o material melhor. E, curiosamente, o melhor material para você trabalhar é o papelão. O papelão tem uma textura que a pessoa que não tem visão toca e sente todo o relevo, a nuance. Né? Então é interessante nesse aspecto. E em Cascavel está tendo essa exposição lá na sede da Unimed. São quadros para serem vistos e tocados. A exposição tem 4 letras. OQCV. OQCV, né? Sim. OQCV. Ela chama OQCV. Legal. Muito bacana. E podemos dizer assim, o senhor pode imaginar aonde que tem quadro seu espalhado? Sei. Qual que é o mais longe que está um quadro assim? Está em Budapeste. Olha aí. Tem 2 gravuras. Minha filha, ela recebia alguns intercambiários em São Paulo, né? E eles viram, minha filha levou, e eles ficaram com 2 telas, né? E eles levaram lá para Budapeste. Eu acho que é o mais longe que está lá. E espalhado pelo Brasil, então? O Brasil tem Portugal. Olha aí, ó. Esse de Portugal, um amigo fez Santiago de Compostela. E ele tirou uma foto num determinado ponto, alguém tirou a foto dele caminhando. Daí eu marquei o ponto, vi as coordenadas e fiz a silhueta dele com a coordenada do local que ele estava, né? E ele está lá, está exposto na casa dele, né? Muito bacana. Queria parabenizar o senhor pela sua história, pelo que o senhor faz, ser médico, ajudar as pessoas, ter essa parte artística, ser um esportista. Ah, sim. É um exemplo para todos nós. É longe disso. Queria te agradecer, nosso tempo é curto, podemos
falamos um pouquinho de cada coisa, Isso, né? exatamente. Tivemos tempo. Com certeza teremos outras oportunidades, né? É. E nós nos encontraremos nas corridas. Ah, sim, com certeza. Muito obrigado por vir. Eu que agradeço. Valeu. Agradecer os meninos aí pela agilidade nas telas, nas imagens. Live, os meninos não são fracos, não. Pessoal, esse foi o Prosa dessa semana. Espero aí que tenham gostado. Sempre peço que curtam, compartilhem o vídeo, né? E estará aí em todas as redes sociais. E o vídeo completo estará no nosso YouTube. Beleza? Obrigado a todos e até semana que vem com o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.